Vamos falar de economia, porque a economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre deste ano. E de acordo com o IBGE, esse é o quarto resultado positivo seguido do Produto Interno Bruto. Com isso, o índice acumula alta de 2,5% no primeiro semestre do ano e fica 3% acima do patamar pré-pandemia. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. José Márcio, muito obrigada por falar com a gente. Um ótimo dia para você. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande falar com vocês. José Márcio, a que a gente pode atribuir então esse resultado que veio positivo e acima das expectativas? Realmente o resultado veio um pouco acima das expectativas dos analistas do mercado financeiro, ainda que nós aqui na Genial estávamos relativamente otimistas em relação ao crescimento do PIB. Nossa avaliação é que, além da volta do setor de serviços, que foi muito importante, né, depois da pandemia, quando a redução do número de casos, a redução do número de óbitos, isso acabou com os lockdowns e etc., as restrições à mobilidade urbana, e fez com que o setor serviços voltasse muito fortemente. O setor serviços foi um dos setores que puxou o crescimento do PIB, que está puxando o crescimento do PIB nesse primeiro semestre. Mas, além disso, mais importante ainda do que a volta do setor serviços, na nossa avaliação, está começando a fazer efeito as reformas institucionais que foram implementadas desde 2016. Reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, o fim da TJLP, os novos marcos regulatórios, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central. Em suma, o Brasil fez um conjunto enorme de reformas, certo? Reformas super importantes, que está fazendo com que a taxa de investimento na economia brasileira aumente sistematicamente. Só para dar um exemplo, nesse segundo trimestre, o investimento cresceu 4,8% em relação ao primeiro trimestre de 2022. A taxa de investimento na economia brasileira, que era 15,5% do PIB, hoje já está em 21,2% do PIB. Nossa avaliação é que isso é que está gerando crescimento no longo prazo na economia brasileira. Estas reformas que foram implementadas e que precisam ser implementadas no futuro. Que curiosa a sua análise, José Márcio. Até então, a partir de 2016, quando a gente vê o início das reformas, elas estariam demonstrando os resultados a partir de agora. Esse intervalo grande, teve um tempo ali para ela acontecer por causa da pandemia? Dá para se depreender isso? Não, quer dizer, na verdade, essas reformas microeconômicas, reformas institucionais desse tipo, elas demoram mesmo para fazer efeito. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Nós tivemos aí a reforma trabalhista. Uma das coisas mais importantes que aconteceu com a reforma trabalhista foi a diminuição de demandas na Justiça do Trabalho. Isso significou uma redução do custo do trabalho, significou uma redução no custo de formalizar, de assinar a carteira de trabalho, e isso está fazendo efeito de uma forma super importante na taxa de desemprego. A taxa de desemprego está caindo sistematicamente já desde o início de 2021. Então, essas reformas, quer dizer, elas fazem efeito, mas elas demoram um pouco. Não é igual o governo aumenta gastos e imediatamente aparece no PIB. Não, elas demoram, em compensação, elas são estruturais. Elas vão fazer efeito ao longo dos próximos anos. Então, essa é uma diferença fundamental. É importante deixar claro o seguinte: crescimento de longo prazo depende fundamentalmente de reformas microeconômicas. Não adianta o governo aumentar gasto no curto prazo, isso aumenta o crescimento no curto prazo, naquele trimestre, mas depois não tem efeito nenhum. Enquanto que essas reformas, na medida em que você as executa, tá certo, elas vão fazendo efeito e aumentando o seu efeito ao longo do tempo. E a gente está exatamente ganhando os frutos dessas reformas, que já começou, na verdade, lá em 2017, 2018, a economia começou a retomar em 2017, 2018, um pouco por causa dessas reformas, tá certo? Mas depois veio a pandemia, claro que isso aí afetou negativamente o crescimento do PIB, mas estamos retomando agora, eu acho que as reformas são absolutamente fundamentais. A nossa analista Priscila Asbeck participa da nossa conversa.
Zé Márcio, obrigada pela entrevista. Alguns economistas já estão revisando, inclusive, suas perspectivas para o PIB de 2022, né? Então, o Boletim Focus ele tem uma expectativa de uma alta de 2,10%. Já falei com alguns economistas que já estão prevendo um crescimento de 2,6%, 2,7% para o PIB fechado de 2022. Mas, para o ano que vem, a perspectiva do Boletim Focus é de uma alta de 0,37%, contra uma perspectiva da economia, do Ministério da Economia, que inclusive apareceu no orçamento, de uma alta de 2,5%. Em qual dos dois extremos você está? Quais são suas perspectivas para esse ano e para o ano que vem? Bom, a gente está no meio, na verdade. Quer dizer, nossa expectativa, a gente estava com um crescimento do PIB de 2,5% esse ano, antes desse dado do PIB, quer dizer, nossa estimativa, nossa projeção era de crescimento no segundo trimestre de 1% do PIB, tá certo? Provavelmente nós vamos revisar, principalmente por causa do comportamento dos investimentos. Nossa avaliação é que os investimentos estão vindo muito positivos. Se você olhar o dado, quer dizer, o setor externo contribuiu negativamente para o crescimento do PIB no segundo trimestre. Ainda assim, nós tivemos um crescimento de 1,2% acima das nossas expectativas. Então, muito provavelmente, nós devemos, ainda que nossa projeção já era otimista em relação à média do mercado, exatamente por causa dessa questão das reformas, nossa avaliação é que, muito provavelmente, vamos ter que aumentar nossa previsão de crescimento do PIB esse ano para algo próximo a 2,8%, provavelmente 2,9%. Então, estamos fazendo as contas aqui agora. Agora, o ano que vem, quer dizer, a gente tem que levar em consideração algumas coisas importantes. A primeira coisa importante é que a gente tem uma política monetária extremamente dura para combater a inflação, que é o que a gente tem que fazer mesmo. Nesse momento, quer dizer, um dos nossos problemas é exatamente uma taxa de inflação acima da meta. Precisamos de fazer com que a taxa de inflação volte para a meta o mais rapidamente possível, e daí a necessidade de uma política monetária dura, com taxas de juros reais positivas, que é o que a gente que é o que nós esperamos que vai acontecer ao longo desse segundo semestre e ao longo de 2023, o que vai gerar uma desaceleração da economia. Nossa estimativa neste momento é de um crescimento do PIB próximo a 1% em 2023. Mas, como essa questão das reformas, nós consideramos essa questão das reformas super importantes, isso é uma questão estrutural, quer dizer, é uma questão que tem a ver com taxa de investimento. A gente tem um outro ponto importante, que é essa questão que, como você teve um grande número de concessões e privatizações e etc. ao longo de 2021, 2022, existe aí 900 bilhões de reais de investimentos contratados nos próximos 10 anos. Isso certamente vai afetar a taxa de investimento positivamente e vai afetar o crescimento da economia. Então, a gente está nesse momento com uma projeção de crescimento próximo a 1%, mas eu acho que podemos, inclusive, aumentar um pouquinho, dependendo aí do desenrolar da taxa de inflação no próximo ano. José Márcio, quando a gente vê as pesquisas que vêm sendo feitas, até por conta das eleições, né? Até por conta das eleições, eles analisam vários aspectos. Dentre eles, o aspecto que mais chama atenção é em relação à preocupação das pessoas quanto à economia, também questão de endividamento, enfim, uma série de fatores que ainda faz com que talvez a percepção da população não seja a mesma que está sendo acompanhada com essas boas notícias, né? Por exemplo, o crescimento do PIB. Por que isso? Como que chega essa notícia para a população? O que muda de fato ou se tem um delay natural mesmo? Eu acho que tem um delay. Natural, quer dizer, demora mesmo, mas, quer dizer, eu acho que já está chegando. Se você olhar as intenções de voto do presidente Bolsonaro, elas estão aumentando, ainda que estejam ainda abaixo das intenções de voto do ex-presidente Lula. Mas, quer dizer, o efeito não é tão direto quanto as pessoas pensam. Na verdade, o que acontece? Quer dizer, você tem uma redução, você teve, por exemplo, a geração de 8 milhões de postos de trabalho. 8 milhões de postos de trabalho é muito emprego, tá certo? Isso vai afetar a avaliação, isso está afetando a avaliação do governo Bolsonaro, a avaliação positiva do governo Bolsonaro tem melhorado nas últimas pesquisas, e a minha avaliação é que isso vai sim chegar nas intenções de voto. Agora demora um pouco mesmo, quer dizer, não é assim. Além disso, você tem uma inflação ainda relativamente elevada.
os preços dos alimentos continuam muito altos. É verdade, você teve a redução do preço da gasolina, você teve redução do preço da energia elétrica, você teve redução do preço das telecomunicações. Essas reduções de preço de energia elétrica, telecomunicações e combustíveis está gerando um grande aumento de renda das famílias brasileiras, principalmente das famílias mais pobres, porque esses bens são uma parte muito importante da cesta de consumo de todas as famílias, e quanto mais pobres, maior a participação desses bens na cesta de consumo. Então, quando você diminui o preço desses bens, a renda real da família aumenta. Isso libera recursos para que essas famílias consumam mais de outros bens, aumenta o bem-estar, eventualmente, dessas famílias. Eu acho que isso vai, sim, de alguma forma, afetar as intenções de voto em algum momento. Mas demora. Eu acho que o lag não é. Eu acho que o lag quer dizer, acho que entre os preços caírem e as pessoas sentirem, faz uma certa diferença. Eu acho que isso não significa que o presidente Bolsonaro vai ganhar a eleição. Não é esse o ponto. Isso só significa que, na minha avaliação, devemos ter uma continuação dessa tendência da diminuição da diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro nas pesquisas de opinião. Eu quero te ouvir sobre isso, que eu acho que é interessante ter seu olhar também. Porque alguns outros economistas que a gente tem conversado, eles já falaram algumas questões aí também sobre essa percepção, né? Então, esses dados da economia que vêm muito positivos, mas também uma percepção ali de uma parcela da população que aparecem nessas pesquisas, como a Marcela colocou, que mostram que há uma preocupação com a economia. A economia é a principal preocupação do eleitor com o país hoje. Também na pesquisa da Genial Quest, do Zé Márcio Camargo aí com a Quest, vocês mostraram, né, que aumentou o percentual de pessoas que falaram que tiveram dificuldade de pagar as contas nos últimos 3 meses. A gente falou sobre isso ontem aqui no live. E aí, Zé Márcio, jogo para você. Eu já escutei alguns outros economistas falarem que o que acontece também é que a gente tem uma recuperação desigual, né? Então, alguns setores se recuperando com mais força e sentindo esses dados positivos da economia, mas outros setores se recuperando com menos força. Um outro ponto ainda também, uma parcela da população sentindo queda de preços por causa de queda nos preços dos combustíveis, mas outra não tanto por causa dos alimentos que ainda estão altos, ainda que a previsão talvez para agosto, né, do IPCA fechado seja de uma desaceleração dos alimentos, mas como essa inflação subiu muito em 12 meses, ainda está com uma inflação acumulada aí de 10% em 12 meses, talvez por isso a sensação de quem vai ao supermercado ainda não é de uma situação muito melhor, né? Uma deflação aí de 1 mês, 2 meses ainda não cobre essa alta muito forte dos últimos 2 meses. Queria te ouvir sobre isso. É verdade, quer dizer, como eu disse, né, quer dizer, os preços dos alimentos subiram muito, agora está em desaceleração, ainda não está em queda, mas, quer dizer, dado a desaceleração que tem acontecido aí nos últimos meses, quer dizer, a taxa de crescimento, a taxa de variação dos preços dos alimentos está diminuindo, se está próximo a zero agora na média, então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, sim, eu acho que isso afeta. Agora, o outro lado dessa questão é exatamente a redução do preço de energia elétrica, de combustíveis, de gasolina, né? Quer dizer, e de telecomunicações. Isso vai afetar indiretamente a renda, quer dizer, diretamente a renda real das pessoas. As pessoas, a partir de agora, na hora que no final do mês, eles vão lá pagar energia elétrica, em vez de gastar R$100 com energia elétrica, o cara vai gastar 70. Tá certo? Isso vai fazer diferença no bolso das pessoas. Eu acho que isso vai fazer, sim, diferença no bolso das pessoas. E, novamente, a cesta de consumo, quer dizer, para uma família pobre, tá certo? A energia elétrica pesa muito mais do que para uma família rica. Então, isso vai ser uma coisa que vai ser importante. E eu acho que isso, em algum momento, vai bater lá. Aliás, já está das pesquisas, né, já está batendo na avaliação do governo. A avaliação do governo Bolsonaro tem melhorado sistematicamente já desde o começo desse ano. Então, agora, tem outro ponto importante que eu acho que tem que chamar a atenção, é o seguinte, tem outras coisas que afetam
a intenção de voto no presidente, no ex-presidente, nos outros candidatos, etc. Né? Quer dizer, a gente não é só a economia que afeta as intenções de voto. Mas se você olhar na pesquisa, na nossa pesquisa, a pesquisa Genial Quest, tá certo? A preocupação com inflação e desemprego está caindo muito rapidamente nos últimos 3 meses. Lá, há 3 meses atrás, estava no auge da preocupação com inflação e desemprego. Agora, essas preocupações com a economia, com a inflação e desemprego, está despegando, exatamente porque o desemprego caiu muito e a inflação também caiu bastante. Então, quer dizer, é um processo. Eu não acho que demora para aparecer, mas da mesma forma que as reformas institucionais, as reformas microeconômicas demoram para fazer efeito, nesse caso é a mesma coisa, demora um pouco para aparecer, até a pessoa sentir que, melhorou minha vida, está melhorando minha vida, sobrou dinheiro no final do mês, isso não acontecia há muito tempo. Eu acho que demora 1 mês, 2 meses, mas, quer dizer, eu não sei se, novamente, eu não estou dizendo que o presidente Bolsonaro vai ganhar a eleição, o que eu estou dizendo é que a minha avaliação é que essa melhora na economia, essa redução na taxa de desemprego, essa redução na taxa de inflação, na hora que chegar lá nos preços dos alimentos, vai afetar as intenções de voto, sim, das eleições. Zé Márcio, muito bom ter você aqui no Live CNN para destrinchar esse resultado do PIB com a gente. Até uma próxima. Prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Bom dia.